Você sempre fica com alguma dúvida na hora de dar um laudo sobre condropatia? Então esse vídeo da nova playlist Se Liga na Dica é para você. Porque hoje nós vamos falar sobre as 10 principais dúvidas sobre condropatia. E elas foram baseadas nas 10 perguntas mais frequentes que eu recebo sobre lesões condrais. E a primeira pergunta é sobre a diferença entre condromalácia e condropatia. Pode usar qualquer um dos dois? Existe algum errado? Bom, como acontece com muitos termos médicos, diversas palavras derivam de sufixos e prefixos gregos. Nesse caso, condro quer dizer cartilagem e malácia significa amolecimento. E por que uma cartilagem ficaria mole? Aí a gente vai ter que lembrar da composição da cartilagem. As células especializadas da cartilagem, que seriam os condrócitos, condro de cartilagem e cito de célula, formam só 2% da composição da cartilagem. O restante é aproximadamente 70% de água, 20% de colágeno e entre 5 a 10% de proteoglicanos. E na fase inicial de degeneração condral, ocorre uma retenção de líquido nas camadas mais profundas, o que dá à cartilagem uma consistência mais amolecida. Só que isso é uma percepção da cirurgia ou da artroscopia, onde, ao se passar um probe na cartilagem, ela tem uma consistência mais amolecida do que encontrada numa cartilagem normal. Esse aqui é um vídeo de artroscopia do joelho, em que a gente tem um probe de metal sendo passado aqui na cartilagem. E ao se passar esse probe, o cirurgião tem essa percepção de que a cartilagem está amolecida. Já o sufixo patia significa doença. Então, condropatia seria uma doença da cartilagem. E por isso, ele é preferível para os métodos de imagem. Primeiro, porque na imagem a gente não tem essa percepção tátil da cartilagem estar amolecida ou não. E segundo, porque é um termo mais abrangente, que não inclui só o amolecimento, mas inclui todas as outras alterações possíveis em uma cartilagem doente. Então, erosões, fibrilação, fissuras, todas essas alterações podem ser incluídas no guarda-chuva da condropatia, enquanto que condromalácia só indica o amolecimento. Então, nos métodos de imagem, o recomendado é usar o termo condropatia e não condromalácia. A segunda pergunta é a diferença entre fissura e flap e se essa diferença é importante. Bom, então vamos entender aqui as definições de cada termo. Fissura significa uma fenda de até 2 milímetros de largura perpendicular, ou seja, formando 90 graus com o osso subcondral. Então a gente tem aqui esse esqueminha, que é um esqueminha que eu uso como padrão, no site mskrad.com.br, em que o osso aqui está em cinza e a cartilagem aqui está em azul turquesa. Então, a fissura seria uma fenda de até 2 milímetros perpendicular ao osso subcondral. E ela pode ser superficial, em que ela forma 90 graus, mas ela atinge menos de 50% da espessura condral. Ela pode ser profunda, quando acomete mais de 50% da espessura, e essa fissura profunda, ela pode chegar a atingir o osso subcondral. Então, esse aqui é um exemplo de uma fissura profunda, e esse aqui, um outro exemplo de fissura profunda, que nesse caso atingiu aqui o osso subcondral, onde a gente observa aqui edema ósseo. Então, resumindo, o que caracteriza uma fissura? Ela é linear, ou seja, ela tem até 2 milímetros de largura, é perpendicular ao osso subcondral, pode ser superficial ou profunda e pode estar associada ou não ao edema subcondral. Já o flap seria uma fenda oblíqua em relação ao osso subcondral. Então, olhando aqui o esqueminha, isso aqui é um flap. Então, diferentemente da fissura, que é perpendicular, o flap tem essa orientação oblíqua, e com isso surge um componente superficial que fica elevado e parcialmente separado do restante da cartilagem. Essa aqui é uma imagem do livro do Stoller, em que ele mostra bem essa diferença, que o flap, por ter essa orientação oblíqua, ele acaba tendendo a levantar essa cartilagem, e com isso, essa cartilagem fica muito mais propensa a se destacar, e com isso acabar virando um corpo intraarticular. Então, esses aqui são exemplos de flap condral, em que a gente vê aqui essa orientação oblíqua, nesse caso, sem alteração do osso subcondral, e nesse caso aqui, uma outra fissura oblíqua associada com cistos e edema ósseo subcondral,
e veja como é muito mais fácil que esse componente aqui superficial da cartilagem acabe se destacando. E se você tiver curiosidade de ver outras formas de apresentação das lesões condrais além do flap e da fissura, é só dar uma olhada lá no site mscarrate.com.br, em que na página Classificações Joelhos, eu coloquei aqui diversos esquemas das diferentes formas de apresentação das lesões condrais e osteocondrais. E aí vem a terceira pergunta, né? O que é delaminação? Na verdade, delaminação não é um termo somente médico, né? Ele é usado muito na engenharia, na arquitetura, na botânica. E ele significa, basicamente, a separação de camadas adjacentes devido à fraqueza da interface entre elas. Então, a gente vai encontrar delaminação em qualquer estrutura que tem uma distribuição em camadas. Por isso que a gente encontra nos tendões, e encontra também na cartilagem, porque a cartilagem ela é formada em camadas, como a gente pode ver aqui nessa representação esquemática, em que a gente tem o osso trabecular, o osso subcondral, a camada calcificada da cartilagem, a camada profunda, a camada média e a camada superficial. E o local de maior fraqueza entre essas camadas é exatamente aqui. E essa interface é conhecida como a tide mark. Então, esse aqui é um local em que pode ocorrer uma fragilidade e aí ocorrer uma delaminação, ou seja, uma separação dessas duas camadas. Então, esse aqui é um exemplo de uma delaminação, em que a gente vê uma separação aqui da cartilagem do osso subcondral, que até tem um pouquinho de edema. E aí vem a quarta pergunta. Para ter delaminação, tem que haver necessariamente um flap ou uma fissura? Na verdade, a gente encontra a delaminação em três situações. A gente pode ter uma fissura com uma delaminação da camada basal. A gente pode ter um flap, também associada à delaminação da camada basal, mas a gente pode ter uma delaminação da camada basal isolada também. Então, esse aqui é uma fissura associada a uma delaminação da camada basal. Esse aqui é um flap associado também a uma delaminação da camada basal. Mas a gente vê aqui nesse artigo da JR, em que ele mostra que existem casos em que a gente só encontra a delaminação. Esse caso aqui é um exemplo que a gente vê essa imagem aqui, que já pode ser um começo aqui de uma delaminação da camada basal. A quinta pergunta é se a condropatia sempre se manifesta com aumento do sinal. E a resposta é não. Um exemplo é do trochlear cleft, né, que é uma linha preta ali no centro da cartilagem, que foi descrita aqui muito bem nesse artigo da Skeleton, em que você vê aqui essa imagem aqui pretinha. E aí, se a gente for prestar atenção, né, nos exames, a gente vai ver que vários pacientes têm essa fenda aqui, que se manifesta como um baixo sinal. Então, a condropatia, ela pode se manifestar com baixo sinal, com alto sinal e com sinal de líquido, né, quando o líquido sinovial se insinua no defeito condral. Bom, a sexta pergunta é sobre o que é blister, que é um termo que a gente costuma ver com uma certa frequência na literatura ortopédica, mas a gente não encontra muito na literatura radiológica. A tradução literal de blister é bolha. Então, em vez da manifestação mais comum de lesão condral, que é como uma depressão, uma irregularidade, uma erosão, o blister ele se manifesta como um abaulamento focal, como a gente pode ver aqui. E por que ele acontece, né? Como a gente já falou anteriormente, o início da degeneração da cartilagem, você tem um acúmulo de líquido. Então, isso algumas vezes pode levar a esse abaulamento focal. Isso leva à sétima pergunta, que é se o termo edema, quando a gente encontra um hipersinal, né, na condropatia, é um termo adequado. Eu acho que esse é um exemplo de que os termos em radiologia, eles muitas vezes vão além do tá certo ou tá errado. A gente tem que pensar se o entendimento entre as diferentes especialidades é o mesmo e as implicações, né, de usar determinados termos. Então, quais são as controvérsias em relação ao edema? Primeiro que, a princípio, não estaria errado, porque na fase inicial da degeneração condral, você tem uma retenção de líquido nas camadas mais profundas, que é até o que leva ao amolecimento. E na condropatia, você acaba tendo um desequilíbrio entre os componentes da cartilagem. E aí, quando você perde condrócito, quando você perde colágeno, a tendência é que você aumente o conteúdo hídrico. E por isso, muitos radiologistas, quando se deparam com hipersinal na cartilagem, eles descrevem esse hipersinal como edema, baseado nesse entendimento de que quando você tem uma condropatia, você acaba aumentando o conteúdo hídrico, né, o conteúdo de água dentro da cartilagem. A questão controversa aí
é que quando você tem edema, você acaba tendo um hipersinal. Mas isso quer dizer que sempre que você tem um hipersinal, isso significa que o paciente só tem edema? Essa aqui é a questão. Então, esse aqui é um exemplo de artrorressonância do joelho, mas isso aqui é uma ponderação T2 com supressão de gordura, em que a gente vê que esse paciente tem uma condropatia aqui com uma irregularidade condral, e aqui na faceta medial ele tem uma área de hipersinal. Então, essa área de hipersinal que muitos radiologistas descrevem como edema. Só que esse paciente, ele fez também uma artro-TC, junto com a artrorressonância. Foi feita uma solução com gadolínio e iodo, ele fez uma artro-TC e depois foi adquirida a sequência de ressonância. E a gente vê que, na verdade, ele tem um flap. Isso aqui insinuou contraste no interior da cartilagem, que na ressonância apareceu só como hipersinal. Então, essa é a questão do hipersinal, né? Não necessariamente isso aqui representa só edema. Então, por isso que eu, particularmente, eu não uso o termo edema, primeiro, porque pode dar uma falsa impressão de condropatia em fase inicial, incipiente, discreta, que você está só naquela fase, que tem só um pouquinho de retenção hídrica. E às vezes a gente pode estar diante de um caso como esse da artro, de uma lesão mais grave. E todo ortopedista que faz artroscopia sempre falam que a ressonância tende a subestimar muito as lesões condrais. Então, quando você fala só edema, você está dando a impressão de que aquela condropatia é uma condropatia leve, que muitas vezes já não é. E segundo, que como a gente viu nesse caso, e tem vários outros casos, que nem todo hipersinal significa edema ou só edema. Por isso que eu prefiro o termo alteração do sinal do que edema. A outra pergunta é se a gente pode usar o termo condropatia na artrose. Como a gente já viu, condropatia significa uma doença da cartilagem. E uma boa analogia para entender esse conceito seria essa aqui. Imagina que está chovendo numa estrada. Então, nesse caso aqui, o foco é a chuva. E por que o foco é a chuva? Porque você sabendo que está chovendo, você vai tentar fazer ações para evitar danos maiores, como acidentes, deslizamentos, etc. E vamos supor que essa chuva evoluiu e chegou nesse estado, né, que destruiu a estrada, teve deslizamento de terra, enfim, você chegou no estado que a chuva já deixou de ser o foco. O foco foi aqui na destruição que ela causou. Então, na condropatia é a mesma coisa. Quando você tem só uma doença da cartilagem, o foco é na cartilagem em tratamentos para evitar a artrose, que seria a evolução ruim da condropatia. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o paciente já tem artrose, né? Então, quando ele tem artrose, o foco não é mais a cartilagem, né? Porque você já não tem mais como o salvar. O foco já vai ser as alterações degenerativas causadas por ele não ter mais a proteção da cartilagem. Então, por isso, quando a gente tem artrose, a gente já está diante de uma outra situação. Então, por isso que quando o paciente já tem artrose, a gente tende a não usar o termo condropatia mais. A gente descreve a alteração, que tem um afilamento condral, que tem exposição óssea, e as alterações relacionadas à artrose, porque ele já passou daquela fase ter chance de tratar a cartilagem para evitar artrose. E a nona pergunta vem em relação ao termo lesão osteocondral, que também é um termo que costuma dar muita polêmica, né? Quando que a gente usa lesão osteocondral? Então, se a gente for levar em conta o sentido literal da palavra, né, baseado também nos prefixos e sufixos gregos, quando a gente fala ósteo, seria uma lesão do osso. Quando a gente fala condral, seria uma lesão da cartilagem. Então, lesão osteocondral, literalmente, seria uma lesão que acometeu o osso e a cartilagem. Só que aí a gente entra naquela questão, né, do entendimento e das controvérsias. Então, a primeira questão é que lesão osteocondral é um termo genérico. Seria o equivalente a um termo lesão expansiva. Lesão expansiva pode ser um hematoma, pode ser um cisto, pode ser um tumor sólido, então pode ser muita coisa. Então, dizer lesão expansiva, você tem que explicar que lesão expansiva é. Então, lesão osteocondral é a mesma coisa. Eu tenho uma lesão que acomete o osso e a cartilagem, mas que lesão é essa? Existe também uns entendimentos diferentes entre os médicos. Muitos médicos têm um entendimento em relação à lesão osteocondral no sentido do que é reversível e do que é irreversível. Então, para muitas pessoas, quando a gente fala lesão osteocondral, seria uma lesão irreversível no sentido de que a cartilagem ela tem um poder de recuperação muito pequeno. Geralmente, quando você tem uma lesão condral, ela dificilmente vai resolver sozinha. Então, o termo lesão osteocondral remete a muitos especialistas uma lesão irreversível, como uma fratura osteocondral, em que
que você lesou o osso, né? Você arrancou uma casquinha aqui do osso com a cartilagem. No caso de uma osteocondrite dissecante, em que você tem também uma lesão que pode ser estável, mas que pode também ser instável, então também é uma lesão que depois que ela aparece, ela não vai desaparecer. Por conta desse entendimento de muitos colegas, eu uso o termo lesão osteocondral quando eu estou diante desse tipo de lesão, que é aquela lesão irreversível, que é diferente, por exemplo, desse caso. Eu tenho aqui uma fissura profunda, essa fissura profunda é irreversível, mas o edema subcondral não. Esse edema subcondral pode melhorar, pode sumir, pode aumentar, pode surgir cisto, cisto pode aumentar. Então, essa alteração óssea é uma alteração óssea reacional a essa condropatia. Então, eu não descrevo isso aqui como uma lesão osteocondral. Eu descrevo como duas situações diferentes. Eu descrevo a lesão condral, então eu vou colocar com uma fissura profunda que se estende ao osso subcondral e vou colocar que tem um edema subcondral, porque esse edema pode desaparecer. Se eu colocar a lesão osteocondral aqui, o paciente pode fazer daqui a um ano e não ter mais edema nenhum, só tem a lesão condral e não tem mais nenhuma alteração óssea. É o mesmo caso da artrose. Esse paciente aqui tem um afilamento acentuado com exposição óssea, tem alteração do sinal do osso subcondral, tem edema aqui no côndilo femoral medial, tem edema aqui no platô tibial, mas eu não descrevo isso aqui como lesões osteocondrais. Eu descrevo o afilamento da cartilagem, outra alteração que o paciente tem, como uma erosão, como um flap, e descrevo separadamente a alteração óssea, né, que tem o edema, que tem cisto. Então, esse tipo de lesão em que a alteração óssea pode se modificar, eu não descrevo como lesão osteocondral. E a última pergunta, que também costuma dar polêmica, é se a gente deve classificar a condropatia. Mas antes da resposta, se você não segue o Instagram, aproveita para seguir, porque a gente coloca lá muito conceito. Dá o seu like se você está gostando do conteúdo e aproveita agora para se inscrever no canal. Então, devemos ou não devemos classificar a condropatia? A primeira classificação, e também a classificação mais famosa de condropatia, é o de Alter-Bridge, de 1961, quer dizer, ela foi feita na cirurgia aberta ainda, em que ele descreveu a cartilagem como normal, o tal do amolecimento, né, que eles atribuem esse amolecimento a um edema, defeito parcial, uma fissura que se estende ao osso subcondral e quando há exposição do osso subcondral. E aí, quando veio a ressonância magnética, né, vários radiologistas se empolgaram em criar também uma classificação para ressonância e tentaram adaptar essa classificação de Alter-Bridge. Então, o zero é o normal mesmo, o amolecimento ou edema ficou como alteração de sinal, o defeito parcial também, como um defeito parcial, ou seja, que não pega toda a espessura da cartilagem, uma fissura que se estende ao subcondral e quando tem exposição do osso subcondral. Mas viu-se que essa adaptação não funcionou bem, ou seja, a correlação era muito ruim, tanto para subestimar, que é o que acontece mais, como para superestimar também. Então, por isso que foi caindo em desuso classificar pela ressonância. Além disso, você também vai encontrar lá na página de classificações, como essa classificação de Alter-Bridge foi de 1961, de lá para cá foram surgindo várias outras classificações, né? A gente tem todas essas classificações, né, mais utilizadas lá na página de classificações. E aí, com isso, a gente viu que as classificações elas têm números diferentes entre elas. Então, por exemplo, esse aqui é um caso de um paciente que tem uma fibrilação aqui, né, caracterizada por essas irregularidades aqui, com esse aspecto frangeado na cartilagem patelar. Isso na classificação de Alter-Bridge, nem está citada essa fibrilação. Então, nessa classificação aqui, né, que eu nem sei pronunciar muito bem, Shahriari, e nessa classificação da ICRS, isso aqui seria uma condropatia grau 1. Já tem outras classificações que já colocariam isso aqui como uma condropatia grau 2, por ser irregularidade que acomete menos de 50% da espessura. E já tem classificação que já coloca a fibrilação como grau 5. Então, ou seja, mesmo que eu acertasse na classificação e coloque grau 2 ou grau 3, foi baseado em qual classificação? Então, o que é grau 1 em uma classificação pode ser 2 ou 5 em outra, da mesma forma que o que é 3 em uma classificação pode ser 4 em outra. Então, quando a gente coloca num laudo condropatia grau 2, 3 ou 4, é baseada em qual classificação? E qual é a classificação que está mais em voga? Qual é a classificação que aquele ortopedista costuma usar ou prefere? A gente não sabe, porque isso varia de escola para escola. Então, por isso que a resposta para essa pergunta é que eu considero que a gente não deve colocar classificação nos laudos. Mas isso não quer dizer que a gente não deva conhecer as classificações. Na verdade, conhecer as classificações é importante para a gente usar a mesma terminologia e entender os diversos tipos, né, de lesão condral e também o prognóstico, né? Porque a tendência das classificações é quanto maior o grau, a tendência é a lesão ser pior. Bom, pessoal, essas foram as 10 perguntas mais frequentes.
Se você tiver alguma pergunta também, pode colocar aqui, né, que isso pode servir para um próximo vídeo. E aproveite também para conhecer os outros vídeos, né, da playlist do Se Liga na Dica e também como descrever. Até a próxima!